antes das falas. Agora é do Antony Ling. Aqui pelo Zoom. É o editor-chefe do Instituto Caos Planejado. Com a palavra, Antony Ling. Olá, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar desse debate. E eu gostaria de trazer uma reflexão, tanto em relação à motivação, como às consequências de algumas das ferramentas e parâmetros sendo propostas no plano diretor. E nesse sentido, eu inclusive parabenizo aí o vereador Tarcísio, que já fez, na abertura desses debates, e ressaltou a importância de ter metas claras, e um casamento entre a intenção que existe no plano e o que ele chamou aqui de gesto. E essa reflexão surge da necessidade que eu vejo de fazer uma espécie de auditoria regulatória na legislação, não só do Rio de Janeiro, mas de muitas outras cidades que estão revisando seus planos diretores. É muito comum no Brasil, a gente ficar carregando ao longo de décadas dispositivos, parâmetros que basicamente ninguém mais sabe explicar por que eles estão ali. E às vezes as consequências desses dispositivos são contrárias aos próprios objetivos do plano. E esses dispositivos vão sendo acumulados de uma forma em que o controle dos objetivos do planejamento ficam cada vez mais difíceis, uma vez que essas ferramentas são tão complexas de serem manuseadas e até mesmo compreendidas. Então, acho que também é o caso de muitos desses parâmetros entrarem em aspectos detalhados da arquitetura das edificações, que, enfim, por serem milhares no território, podem ter inúmeras soluções, dependendo das características específicas de cada lote, enquanto o meu entendimento é que um plano diretor, por natureza, deveria focar nas diretrizes urbanas, e nas características a serem buscadas principalmente no espaço público, e não necessariamente um desenho de como cada edificação deveria ser. E acho que esse é o momento de se fazer essa auditoria na cidade do Rio de Janeiro, e eu gostaria de focar aqui a apresentação na questão de recuos de jardinamento e vagas de garagem, que é um tema aí que o Tarcísio já iniciou. Então, queria colocar aqui, que acho que foi um ponto que o vereador Pedro já mencionou brevemente na última apresentação, pode passar o slide, que no início do grande movimento de urbanização da humanidade, se acreditava nessa tal da teoria da miasma. Antes da gente entender o que era a teoria microbacteriana e a disseminação de vírus, que era de que espaços enclausurados ou cheios de gente, por si só, gerariam as doenças. Eles não seriam, como a gente entende hoje, espaços onde a disseminação dos vírus é mais rápida ou mais fácil, mas eles, por si só, seriam focos de geração dessas doenças. Pode passar. Então, aí, enfim, só para trazer uma série de registros históricos, algumas evidências aí de, a gente achava que a febre amarela vinha de decomposição de matérias orgânicas, e, por sua vez, que gerariam esses miasmas no ar. Pode passar. Medidas de tirar a colocação, o enterro de cadáveres dentro das igrejas, criando cemitérios fora das cidades, pois esses corpos criariam, então, esses miasmas urbanos. Pode passar. A reforma a passos no Rio de Janeiro tinha um pouco dessa retórica sanitarista, demolindo cortiços, onde, enfim, na teoria, na época, seria pelo bem da ventilação e da insolação da cidade. Pode passar. Plano diretor de Belo Horizonte, mesma coisa, prezando pela boa ventilação e higiene, de ter essas amplas avenidas e ruas, mesmo em um momento onde o uso do carro era inexistente.
Então, essa ideia dos amplos espaços era predominante no pensamento da época. Pode passar. Então, aí, essas primeiras teorias urbanas vieram com essa ideia da cidade-jardim, né, onde os núcleos urbanos seriam dispersos no território, separados entre áreas verdes, né, com baixas densidades, justamente para impedir que essa questão dos miasmas prevalecesse no meio urbano. A ideia da anticidade, na realidade. Pode passar. E pode ir passando, enfim, são apenas vários exemplos aí de imagens nesse sentido. Então, os subúrbios americanos foram criados dessa forma, né, amplos territórios de baixa densidade, grandes projetos urbanos, tanto públicos como privados, no Brasil, né, como o Conjunto Habitacional em Porto Alegre, do IAPI, o loteamento dos jardins em São Paulo, os empreendimentos da companhia City, que seguem essa ideia de baixa densidade, que hoje é totalmente fora né, não condiz com o padrão de urbanização da cidade de São Paulo. Pode passar. E né, um outro conceito de urbanismo, que é o do modernismo, né, o da cidade moderna, que bebia dessa fonte, né, da insolação e da ventilação da cidade, mas que dizem, não, a gente pode atingir isso construindo grandes edificações isoladas umas das outras, né, permitindo um melhor uso do espaço, mas com essas grandes áreas rodeando as nossas edificações. E aí surge, talvez, né, aí essa ideia dos recuos, né, ou dos afastamentos entre as edificações. Pode passar. Enfim, pode ir passando, né? São tipos de empreendimentos que foram feitos no mundo inteiro, né, nesse modelo de grandes blocos construídos, separados por áreas verdes, né, que o vereador mostrou aí, que muitas vezes são ocupadas por carro, né, e por estacionamento. E no momento que você... Pode pausar aí. E no momento que você separa, né, essas atividades umas das outras, você vai a cada vez incentivando ainda mais o uso do carro, né? Porque todos os prédios, todas as atividades estão distantes umas das outras. Aí volta um slide, né? E no Brasil, principalmente, né, esse conceito passou a ser disseminado nos planos diretores, né, e nas regulamentações, nos projetos urbanos, principalmente depois da construção de Brasília, né, que assim somou todos esses conceitos modernistas num grande projeto urbano, que começou a influenciar, né, a revisão de planos diretores, de legislações de uso e ocupação do solo, aí por diante, né? Então, aí o exemplo, né, do aterro Colombo Salles em Florianópolis, que é de 69, pode passar. A gente passou aí pelo aterro Praia de Belas em Porto Alegre, a própria Barra da Tijuca, né, projetada pelo mesmo Lúcio Costa de Brasília, onde todas as áreas aí entre os prédios são basicamente áreas de estacionamento e áreas verdes condominiais. Pode passar. E né, esse diagrama tirado do Rio de Janeiro nas alturas, do Davi Rogério Cardeman, que acho que está aí no plenário, mostrando que justamente, né, em 62 se começou a implementar esses recuos laterais, frontais, né, e em 76 e 86 essas regras na cidade do Rio de Janeiro ficaram ainda mais incentivando essa tipologia da torre isolada, né, e se tiver os exemplos aí de 1976 em diante, com grande embasamento para automóveis, né, sempre privilegiando aí o uso do carro. Pode passar. Então, isso aqui, esse também pode passar, o vereador de Tarcísio já comentou a respeito disso, né, que o mesmo CA pode ser isolado no lote a partir desses recuos, né, que é a tipologia que tem predominado, né, em todas as grandes capitais brasileiras nos últimos anos. Pode passar. E, então, aqui, né, só um exemplo, no caso de Porto Alegre, né, como os recuos acabam distanciando as atividades dos pedestres, né, principalmente no caso do recuo frontal, e o recuo lateral, distanciando as atividades entre si. Né? Se a gente pega qualquer rua interessante, né, para caminhabilidade, né, e eu acho que a Zona Sul do Rio de Janeiro é um exemplo nacional nesse aspecto, né? As atividades normalmente são no alinhamento, né, e são contínuas umas das outras. Pode passar o slide. Pode passar mais um. Então, acho que esse dado é importante, né? Os urbanistas
Vinícius Neto, Júlio Celso Vargas e Renato Saboia escreveram um paper chamado Efeitos da Arquitetura, tentando identificar o quanto a arquitetura interfere no resultado do urbanismo da cidade, ou da vida na rua, né? E eles mediram a presença de pedestres em diferentes trechos de rua de diferentes grandes cidades brasileiras, com diferentes características urbanas, né? E eles conseguiram medir quantitativamente o quanto os recuos laterais e frontais estariam correlacionados à presença de pedestres. Então, no caso do recuo frontal, que estava sendo discutido na última audiência, né, se vê que o número de pedestres por minuto, né, começa a cair drasticamente quando se afasta, né, acima de 1 metro, ou pior ainda, acima de 5 metros, né, os prédios da calçada. Tá? E isso é justamente porque as atividades estão se afastando, e em muitos desses casos, quando se chega num determinado afastamento, o edifício vai lá e coloca uma cerca, né, uma grade, que vai desincentivar por completo, né, a caminhabilidade nesse trecho da via. Pode passar. E no caso de Copacabana, né, que, enfim, até hoje parece ser um bairro criticado, né, por sua ausência de recursos por muitas pessoas, né, é interessante ver, e aqui evidenciado pelo mesmo Rogério Kardeman, né, numa pesquisa sobre o bairro de Copacabana, que as quadras todas, né, têm espaços livres internos. Né? Então, a habitabilidade, né, a insolação e a ventilação dos prédios normalmente é resolvida olhando para o espaço interno da quadra e não em relação ao recuo com a via. Tá? E, evidentemente, cada terreno da cidade vai ter, é idiosincrático, ele vai ter uma solução específica para melhorar a insolação, a orientação em relação a ventos daquele lote. Né? E é muito difícil um plano diretor criar uma regra que vai gerar uma qualidade arquitetônica assim, adequada a partir de parâmetros genéricos para a cidade como um todo. Né? E aí eu reforço aqui esse ponto. Né? Cada terreno já possui, né, um arquiteto, já possui, né, um incorporador, um cliente que vai fazer essa avaliação, né, e que vai, no fim do dia, querer maximizar, né, a qualidade ambiental daquele prédio, considerando aquele aspecto, aquela necessidade específica. Tá? Então, pode passar. O que a gente não possui, né, é um guardião do espaço público. Né? E aí eu foco aqui, né, que o papel de um plano diretor ou da gestão pública sobre o território deveria ser exatamente esse, né? Não necessariamente ficar definindo exatamente quantos andares ou qual recuo deve ser em cada terreno da cidade, mas ter alguma regra para a preservação e para a insolação e para a qualidade do ambiente do espaço público. Né? E aqui eu trago uma referência assim, clássica do urbanismo, né, que é o cone projetado a partir do centro da via, utilizado desde lá da regulação de gabaritos de Nova York, né, do início do século passado, mas que faz sentido lógico, no sentido de que o poder público está tendo este cuidado, né, e que cada terreno, cada arquiteto vai resolver problemas pontuais em relação à inserção do edifício por lote, consequentemente, né, a partir de uma orientação que defende o espaço público. Pode passar. Esse tipo de legislação encontra alguns paralelos no Brasil, né? Florianópolis usa um cone semelhante, pode passar. E Porto Alegre, durante um período da sua história, também teve aí uma regulação parecida, né? O que o Luiz Henrique Bueno Villanova chamou de uma Porto Alegre encoberta pelos planos diretores, porque isso acabou sendo mudado em planos seguintes. Pode passar. E mesmo assim, né, com esta projeção de cone, né, gerou algumas das ruas mais caminháveis, né, com densidade, com usos mistos, né, pela mera preservação da insolação no espaço público. Pode passar. Então, aqui, olhando, né, mudando um pouco o assunto para a questão de vagas de garagem, né, a exigência mínima de vagas de garagem está sendo prevista aí no plano.
Eu dei um Ctrl F na minuta e a palavra sustentável aparece 73 vezes. Né? Então, é esse questionamento que eu quero trazer. Né? Bom, como que um plano cuja palavra sustentável está no seu título, no seu nome, né? E que repete essa palavra 73 vezes ao longo da sua redação, tem uma exigência mínima de vagas de garagem. Então, pode passar. Pode passar o slide. Então, o que eu estou trazendo aqui, né? Pode passar mais um, né? Então, essas aqui são só as exigências de vaga de garagem por área de planejamento. Os locais destinados à vaga de garagem, né, não entram também no cálculo do CA de cada terreno. Né? Eles são exceção, né, da área construída. Então, do ponto de vista, assim, que você quiser utilizar, né, isso não faz muito sentido, porque o carro, gente, a gente tem que lembrar que o carro é um bem privado, da mesma forma como qualquer outro bem privado que um cidadão possui. Né? Então, por que o espaço voltado à guarda de, sei lá, móveis, né? De equipamentos domésticos, né? Por que essa área se computa e por que a guarda de veículos não computa? Né? O que essa legislação está dizendo, basicamente, é que, ao comprar um apartamento, todo cidadão deve fazer a sua entrada no seu carro. Né? Mesmo se esse cidadão não queira usar o carro, ele quer usar o ônibus, ou quer andar a pé, ou de bicicleta, ou de Uber, né, de aplicativos e que seja, ele vai ser obrigado a pagar pela sua vaga de garagem. Né? E esse é um incentivo brutal ao uso do carro. Né? Ele já tem ali um custo fixo que faz parte do seu investimento no carro. Né? A gente está dando todo o conforto possível para colocar carros ou mais carros, né, no ambiente urbano. Isso não encontra assim uma lógica, mesmo em relação aos direitos, né, porque um carro é um bem privado, não é um bem público, não tem uma fruição pública, tampouco está gerando um resultado sustentável. Pode passar. O vereador comentou da área do Rio de Janeiro, né? As cidades que progrediram nesse caminho, né? Chegaram aí, por exemplo, né, no caso de São Paulo, a 1/4 da área construída da cidade sendo vaga de estacionamento. Um relatório produzido em 2012, né, que é assim, a gente começa a encontrar esses absurdos, né, na forma como a gente está desenvolvendo a cidade. Pode passar. E, justamente a partir da mudança do plano diretor de São Paulo, né, o número de garagens nos prédios reduziu 83%. Então, olha a eficiência não só no padrão construtivo dos prédios, né, no consumo de material que está sendo usado nos prédios, mas também em relação ao incentivo, em relação a um modo de transporte específico. Né? Então, talvez... numa lógica semelhante ao que o Tarcísio trouxe, né? O carro deveria, a área destinada ao carro deveria contar exatamente da mesma área de qualquer outro uso que o prédio está fazendo. Não tem nada especial, não tem nada especial, né? Assim, por que o carro conta e que outras coisas não contam? Né? Assim, não faz o menor sentido, tá? E eu acho que esse questionamento deve ser revisitado para que o Rio de Janeiro possa, inclusive, servir de exemplo para o resto do país, né? Tamanho o impacto do plano diretor que a cidade tem nas políticas urbanas nacionais. Pode passar. Então, Porto Alegre conseguiu fazer isso. Eu sou de Porto Alegre, né, e na gestão passada se conseguiu, por decreto, porque isso era possível por decreto, sem precisar revisar o plano diretor, acabar com a exigência de vagas em novos prédios de Porto Alegre. Então, já estamos nos encaminhando para um novo modelo em nível nacional. Eu queria trazer esse exemplo, porque talvez uma cidade como Porto Alegre não
não tem a notoriedade que o Rio de Janeiro tem, né, para ter esse impacto, né, em nível nacional. Eu acho que é o momento de vocês darem um exemplo para o resto do país. Pode passar. E aqui, esta última imagem da apresentação, né, só mostrando, exemplificando, né, o tipo de arquitetura que se produziu na cidade do Rio de Janeiro, baseado nesta regra de ocupar o espaço construído com carro. A gente vê todo o embasamento ocupado com carro, né, com térreos totalmente inutilizados, né, e é preciso se dar conta que os incorporadores, né, e quem está construindo a partir dessas regras que vão ser aprovadas, seguem os incentivos que estão descritos, né? Então, se a vaga não conta como área construída, se o local mais próximo para entrar com a edificação no prédio é pelo térreo, né? E se há uma exigência de vagas a serem construídas no prédio, a tendência é de que o térreo e que o embasamento dos prédios seja ocupado com carro. Tá? Então, essa relação de causa e efeito com as regras que estão sendo propostas é muito importante se dar conta nesse momento de revisão do plano diretor. E era isso que eu tinha para trazer para o debate e espero que tenha ajudado. Muito obrigado.